O quarto estava vazio, o sol escondido. Quarto vazio e a promessa de sol. Lucas nunca pensou que o silêncio pudesse ser tão pesado. Antes, o apartamento que dividia com Ana era preenchido por risadas, pelo som da TV em um volume que ele sempre achava alto demais, pelo barulho dela cantarolando no chuveiro. Agora, o único som que ele ouvia era o zumbido da geladeira e o eco dos seus próprios pensamentos. Um eco que gritava um nome específico, o nome de Ana. O fim não foi uma briga explosiva, foi pior, uma conversa calma, numa terça-feira chuvosa, recheada de frases como: não é você, sou eu, e preciso de um tempo para me encontrar, para me reencontrar novamente, dizia Ana. Palavras que, de tão clichês, parecia um insulto à história de 6 anos que eles haviam construído juntos. Para Lucas, de 32 anos, Ana não era apenas a sua namorada. Ela era o seu norte. Ela era a sua rotina. A pessoa com quem ele contava as pequenas vitórias do seu dia a dia. Ela era o seu lar. E, de repente, o lar ficou demolido. A dor que ninguém vê. Os primeiros dias foram um borrão de negação. Ele olhava para o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem de Ana que dissesse: cometi um erro, sinto sua falta, precisamos conversar. Ele mantinha o lado dela na cama arrumado, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Mas a mensagem nunca chegou. E o cheiro dela nos travesseiros começou a desaparecer gradativamente, começou a sumir, a perder-se no tempo. Foi então que a dor real se instalou no peito, no coração de Lucas. Não era uma tristeza comum, como a de um dia ruim no trabalho. Era uma dor física, uma pressão constante no peito, como se uma mão invisível apertasse o seu coração sem parar. O mundo perdeu a cor, a comida perdeu o sabor. Sua série favorita parecia um amontoado de cenas sem sentido. A depressão pós-término era sorrateira. Ela se disfarçava e se disfarçou de luto, mas foi muito mais além. Para Lucas, ela se manifestou no dia a dia de formas cruéis. A primeira forma, a exaustão constante. Acordar já era um esforço monumental. O corpo pesava 1 tonelada e a simples ideia de tomar um banho parecia uma maratona que ele não conseguia vencer. Um peso muito grande. O segundo ponto foi o isolamento. Os amigos ligavam: vamos tomar uma Coca-Cola. Quer sair para espairecer? Ele inventava desculpas. Como explicar o barulho das pessoas felizes era insuportável. Ele se sentia um fantasma, invisível no meio de uma grande multidão. O terceiro ponto foi a ruminação. Sua mente se tornou uma sala de cinema exibindo o mesmo filme sem parar. Os melhores momentos com Ana. O primeiro beijo, a viagem para a praia, a forma como ela ria, cada lembrança. Antes, uma fonte de alegria. Agora, era uma faca que revirava a ferida todo momento. E junto vinha a culpa. O que eu fiz de errado? Se eu tivesse sido mais atencioso com Ana, a perda de identidade foi o outro passo. Ele se olhava no espelho e não se reconhecia. Quem era Lucas sem Ana? Tantos de seus hobbies, amigos e planos estavam entrelaçados com ela, que, sem ela, ele se sentia um rascunho de uma pessoa, menos que a metade de um ser humano. Em uma noite, ao tentar esquentar uma pizza congelada, ele se pegou chorando compulsivamente no chão da cozinha. Não por uma lembrança específica,
mas pelo peso esmagador do vazio. Ele não sentia apenas falta dela, ele sentia falta de si mesmo. Naquele momento, ele entendeu que não estava apenas de coração partido, ele estava literalmente doente. Uma doença que se instalou dentro da sua alma, dos seus sentimentos, do seu coração. A coragem de recomeçar. Um passo de cada vez. Olha só, a virada e a grande virada de chave não é um interruptor, é um caminho lento, pavimentado com pequenos e difíceis passos. O primeiro passo de Lucas foi atender a uma ligação insistente de sua irmã mais velha. E em vez de dizer, está tudo bem, ele conseguiu sussurrar, buscando força no seu coração e na sua alma. Eu não estou bem. Tira a própria vulnerabilidade foi o ato mais corajoso de sua vida. A partir dali, a reconstrução começou, tijolo por tijolo. O luto é permitido. O primeiro conselho que ouviu de seu psicanalista foi revolucionário. Lucas, você tem permissão para sofrer. É permitido sofrer. Ele não precisava ser forte o tempo todo. Chorar no banho, sentir raiva, sentir saudade, tudo isso faz parte do processo. Acolher a dor, em vez de lutar contra ela, foi o que permitiu que ela, aos poucos, perdesse sua força avassaladora. Existe também a ditadura das pequenas tarefas. A depressão o paralisava com a enormidade da vida. A solução foi quebrá-la em pedaços, minúsculos, para ela não se reconsertar mais. O objetivo não era ser feliz de novo. O objetivo era arrumar a cama, depois lavar a louça do café, depois caminhar por 10 minutos na rua. Cada pequena tarefa cumprida era uma microvitória, um sinal para seu cérebro de que ele ainda tinha o controle da sua própria vida e estava retomando o controle das suas emoções. Ele precisava redescobrir o seu próprio rosto. O terapeuta, o psicanalista, perguntou: o que Lucas gostava de fazer antes de Ana? A pergunta o deixou em silêncio. Ele sempre amou fotografia, mas havia guardado a câmera há anos. Em um sábado, ele se esforçou e pegou a câmera e saiu para fotografar no parque. As primeiras fotos foram sem inspiração, mas o simples ato de olhar o mundo através de uma lente novamente, procurando por ângulos e luz, o forçou a observar o presente, em vez de se afogar no passado. Ele precisava de uma reconexão, de uma conexão. Ele começou a aceitar o convite de seus amigos, não para festas barulhentas, mas para um café, uma conversa. Ele aprendeu a ser honesto com ele e com os outros, dizendo: gente, não estou no meu melhor momento, mas eu queria ver vocês. A vulnerabilidade, em vez de afastá-lo, os aproximou. Ele percebeu que o amor não vinha de uma única fonte. E também precisamos perceber isso. O amor não vem de uma única e exclusiva fonte. A vida depois da tempestade, sim, existe vida depois da tempestade. Meses se passaram. Lucas ainda tinha dias cinzentos. Uma música no rádio ou um casal de mãos dadas na rua ainda podia trazer uma pontada de dor. A diferença é que a dor não o definia mais. Ela era uma cicatriz, um lembrete do que ele havia superado, e não uma ferida aberta, dolorosa. Ele aprendeu que o fim de um relacionamento não é o fim da vida, mas o fim de um capítulo dessa vida. E todo fim, literalmente, ele abre espaço para um novo começo, para o recomeço. Ele voltou a sentir o gosto do café pela manhã, voltou a rir de uma piada boba. Um dia, ao ver o nascer do sol pela janela, ele se deu conta de que o mundo, afinal, ainda tinha cores vivas. Era apenas cores diferentes das que ele conhecia,
mas eram cores vivas e atraentes. Se você está passando por isso, saiba que essa dor, que parece infinita, é na verdade uma tempestade. Sim, ela é violenta, ela é assustadora e parece que vai destruir tudo que você construiu. Mas nenhuma tempestade dura para sempre. Permita-se sentir. Peça ajuda. Agarre-se a pequenas vitórias do dia a dia. Levante-se. Arrume a cama. Dê uma volta no quarteirão. Um dia, você vai acordar e perceber que o peso no peito está um pouco mais leve. E então, no dia seguinte, mais leve ainda, até que, finalmente, você irá conseguir respirar fundo e sentir, lá no fundo, não mais o vazio, mas a promessa de um novo sol que está nascendo só para você. Porque a sua história de amor mais importante é e sempre será a sua com a sua própria vida. A sua história de amor com você mesmo é a mais importante desta vida. Por isso, se valorize. A tempestade vai passar. Se você está passando por qualquer tipo de problema emocional, pelo fim do término, pela depressão pós-término, entre em contato, vamos conversar, procure ajuda. Existe o CVV, Centro de Valorização à Vida, 188, e está 24 horas disponível para te ouvir em uma conversa sigilosa. Ligue, busque ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas é sinal de que você quer vencer, precisa vencer e vai vencer. Que Deus abençoe, fique com Deus, viva feliz.